Olá, bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de produção textual, né? Nossa última aula antes da semaninha de prova. E para encerrar os nossos conteúdos do livro fino aí do material de vocês, nós temos ainda 3 assuntos a serem trabalhados, tá? A lenda, o texto teatral e a receita médica, né? Vamos começar a falar sobre a lenda, né? O que é a lenda? Nos anos anteriores, vocês já estudaram um pouquinho a respeito da lenda. Quem lembra? Né? A gente às vezes fazia alguns projetos. Vocês lembram de alguma lenda? Então, né? O que é uma lenda? A lenda são histórias, né? Que combinam acontecimentos reais e histórias, né? Acontecimentos imaginários aí, né? Histórias criadas pela imaginação para explicar o surgimento da humanidade e de fenômenos naturais, né? Fenômenos da natureza. Então, assim, as lendas, né? Elas podem ser reais, podem ter lendas que são reais, verdadeiras, né? E também ter lendas, né, com alguns acontecimentos que são imaginários, né? E reais, né? Coisas da imaginação das pessoas, né? E essas lendas, elas surgiram, né, para explicar os fenômenos naturais, né? Tem lendas que contam o quê? O surgimento da mandioca, o surgimento da lua, das estrelas, o surgimento de algumas plantas, por exemplo, tem a lenda da Vitória Régia, né? Então tem algumas explicações, né? Algumas explicações que surgem através das lendas, né? As lendas possuem tradição oral, ou seja, foram criadas e transmitidas de uma geração a outra por meio da contação. Por isso, sempre são modificadas à medida que são contadas. Elas fazem parte da cultura de todos os povos, né? Então, todos os povos possuem as suas lendas, suas culturas, né? Suas histórias. E essas histórias, elas eram contadas de forma oral. Por exemplo, tem muitas lendas indígenas, né? E os povos também, antigamente, eles se reuniam, não existia energia elétrica, por exemplo, né? Então se reuniam aí na noite, às vezes com fogueira, né? E essas histórias eram contadas, né? E à medida que eram contadas umas para as outras pessoas, às vezes elas modificavam, pela compreensão delas, modificava alguma coisa. Então é natural a gente encontrar várias versões, né, de uma mesma lenda. Esses dias a tia estava pesquisando, né, que eu trabalhei no terceiro ano também a respeito da lenda, e eu estava pesquisando a lenda da mandioca, né, que é a lenda de Mani. E eu encontrei umas 4 versões diferentes mesmo, né, porque essas tradições, né, eram contadas de forma oral, né, e hoje em dia a gente já encontra em livros, né, certo? Então aí no material de vocês, no livro de vocês, vocês têm aí a lenda da Potira, né? Certo? Ó, muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás, em busca de pedras preciosas, existia por aqueles partes do Brasil muitas tribos indígenas, vivendo em paz ou em guerra segundo as suas crenças e seus hábitos. Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve a harmonia com seus vizinhos, vivia Potira, menina contemplada por Tupã com a formosura das flores, e Itajibá, jovem forte e valente. Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo, e os homens assim que se tornassem guerreiros. Quando Potira chegou à idade de casamento, Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro. Não havia como negar que se amavam e que tinha escolhido um ao outro. Embora outros jovens a quisessem, o amor da índiazinha, nenhum ainda possuía a condição exigida para as bodas, e de modo que não houve disputa. E Potira e Itajibá se uniram com muita festa. Corria o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Os curtos períodos de separação
Quando Itajibá saía com os demais para caçar, tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos, devido à abundância da caça que ali havia. E Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, levando sua gente em armas, sem saber exatamente o que sentia, além da tristeza de se separar do seu amado por um tempo não previsto. Não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma, alheia aos afazeres de suas irmãs e à algazarra constante das crianças, ficava atenta, querendo ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa despontar na curva do rio, trazendo de volta seu amado. Somente retornava à taba quando o sol se punha e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil de Itajibá. Foram muitas as tardes iguais, com a dor da saudade aumentando pouco a pouco, até que o canto do araponga ressoou na floresta. Desta vez não para anunciar a chuva, mas para prenunciar que Itajibá não voltaria, pois tinha morrido na guerra. E pela primeira vez Potira chorou, sem dizer palavra, como não havia de fazer nunca mais, ficou à beira do rio para o resto da sua vida. Soluçou tristemente, e as lágrimas que desciam pelo seu rosto sem cessar foram se tornando sólidas e brilhantes no ar, antes de submergir na água e bater no cascalho do fundo. Dizem que Tupã, conduído com tanto sofrimento, transformou suas lágrimas em diamantes para perpetuar a lembrança daquele amor. Então, né, essa lenda contada aqui de Potira, ela tá explicando a origem do diamante, né? As lágrimas delas, né, que caíam ali, elas se petrificaram e formaram os diamantes, né? Então tá explicando aí o surgimento dos diamantes. Uma característica que a lenda tem é, às vezes, relatar os acontecimentos de forma atemporal. Por exemplo, não dá para prever quando aconteceu aquilo, né? Ela tem só uma noção de tempo. Por exemplo, inicia aí, ó, muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás, né? Então ela dá uma ideia de tempo, mas não um tempo preciso, né? E também existem poucos personagens nessas lendas, ok? Então vamos lá, né? Vocês têm atividade para fazer aí. Na número 1, você já deve ter ouvido as lendas de alguns desses personagens. Diga quem eles são. Vocês vão colocar o nome, tá? Deles. Número 2, como foi visto, as lendas procuram explicar o surgimento das coisas. Pense em algum fenômeno da natureza, como chuva, ondas do mar, noite, madrugada e etc. Ou o animal que você aprecia e escreva uma lenda sobre isso. Deixe a sua imaginação livre e lembre-se de que a linguagem deve aproximar da fala, né? Então, assim, a linguagem bem simples mesmo, tá? De acordo com o que você fala, porque ela é uma tradição oral, né? Com uma contagem, do jeito que as pessoas falam mesmo, tá? Do dia a dia, informal, certo? E aí uma história simplesinha, curta, tá? Essa lenda que você vai criar, tá? Bem objetiva aí, ok? A tia vai continuar no próximo vídeo falando aí do texto teatral.